Normalmente, eu capricho bastante na edição dos vídeos do Antídoto. O resultado desse esforço é uma coisa que você pode gostar ou não gostar, mas o fato é que eu me esforço bastante para fazer. Eu me empenho e eu dedico muitas horas nesse processo. Dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer um vídeo mais simples e o motivo disso também é muito simples. É que eu tenho pressa. O assunto está muito quente e eu queria aproveitar o calor do momento para discutir algumas coisas. Então eu espero que vocês perdoem um vídeo um pouco menos caprichado em termos de edição, mas entendam que é por uma boa causa. Há 2 dias atrás, saiu o trailer de um reboot dos Cavaleiros do Zodíaco que está sendo feito pela Netflix. Como todo desenho animado que é refeito, várias coisas foram mudadas e adaptadas. Alguns personagens mudaram de nome, alguns personagens mudaram de características, mas uma coisa em especial chamou muito a atenção. O fato de que um dos personagens principais da série, o Shun de Andrômeda, se tornou uma mulher nessa versão nova do desenho. Bom, o desenho animado é um tipo de arte que muita gente não leva tão a sério, então muita gente pode estar se perguntando: e daí? Por que isso é importante? O fato é que todo anime, todo desenho animado que é lançado por uma grande empresa atinge um grande público. Em 1997, o filósofo Charles Mills lança um livro chamado The Racial Contract. Foi um best-seller para os padrões acadêmicos e, de acordo com o próprio Charles Mills, isso mudou completamente a carreira dele. Esse livro vendeu 36 mil cópias. Se a gente supor que todas as pessoas que compraram uma cópia desse livro de fato leram o livro, porque às vezes as pessoas acabam não lendo, ou compram para dar de presente para alguém que não leu, ou enfim. Mas se todas as pessoas que compraram o livro leram esse livro, ainda assim, a informação que está contida nele atingiu muito menos gente do que um vídeo de qualquer youtuber famoso por aqui. É muito provável que um desenho animado não vá ter a profundidade de reflexões e de informações que o livro do Charles Mills. Mas apesar disso, ele atinge muito mais pessoas. E muitas das pessoas que ele atinge são pessoas que ainda estão em formação. Quer dizer, a gente está sempre em formação, mas as crianças geralmente são muito mais maleáveis e influenciáveis pelos exemplos e pelo que elas veem. Cavaleiros do Zodíaco é um anime que fez muito sucesso e abriu as portas de muitas pessoas e de muitas emissoras para as animações japonesas. Isso significa que tem uma chance muito grande de que muita gente vá assistir esse novo desenho e que muitas dessas pessoas vão ser muito influenciadas pelas ideias contidas nesse desenho. Isso só se amplifica sendo uma produção da Netflix, que hoje em dia é possivelmente um dos maiores distribuidores de conteúdo do mundo. Então, quando eu falo das mudanças que foram feitas nos Cavaleiros do Zodíaco, eu não tô só reclamando que alguém mexeu nas coisas da minha infância. Eu tô questionando o que é que vai chegar até os olhos e o que é que vai chegar até os ouvidos de milhões de pessoas. O panda não é um dos animais mais importantes para nenhum ecossistema. É muito provável que se ele não fosse tão bonitinho e que as pessoas não fossem tão encantadas pela fofura dele, o panda já tivesse entrado em extinção. No entanto, tem muitas campanhas muito grandes e que veiculam muito dinheiro para preservar essa espécie. E outras espécies que talvez fossem mais importantes e mais fáceis de preservar estão entrando em extinção todos os dias, porque elas não são fofinhas e bonitinhas que nem o panda. Não tem nada de errado cuidar dos pandas, mas a gente pode usar eles para pensar em como é importante que as pessoas se importem com as coisas. As pessoas se importam com os pandas e por isso cuidam dos pandas. Ou seja, os pandas são um grande exemplo de como se importar com as coisas pode influenciar a maneira com que a gente age. Um desenho animado com a dimensão dos Cavaleiros do Zodíaco é uma obra de arte com a qual muita gente se importa. E por que muita gente se importa, por que muita gente dá esse valor, ela também vai ter muita influência sobre as ações das pessoas. No ano passado, a filósofa americana Judith Butler veio para o Brasil. Ela é uma senhora de 62 anos e ela veio falar sobre democracia e sobre o desejo de uma convivência democrática no Oriente Médio. Acontece que os trabalhos mais famosos da Judith Butler falam sobre questões de gênero, falam sobre aceitação, falam sobre a necessidade de igualdade.
E isso incomoda muita gente. E até por isso incomodar muita gente, se inventa muitas mentiras a respeito dela. Por exemplo, inventaram que ela defende a pedofilia e coisas assim. Isso é um tremendo absurdo e ela nunca falou nada sequer parecido com isso. Durante a faculdade, durante o mestrado, ela foi uma das autoras que eu mais estudei e que eu mais li. E nenhum daqueles trabalhos falava nada sequer parecido com isso. Por outro lado, ela dizia muitas coisas interessantes. Por exemplo, ela explicava o que ela entende como gênero. Para ela, os gêneros são coisas um pouco menos fixas do que a gente costuma pensar. Ela não acredita que a gente tenha uma essência verdadeira e única e fixa e estável. Ela defende que ao longo de muito tempo a gente vai fazendo e refazendo muitas coisas e depois de um tempo parece que essas coisas são imutáveis. A gente cria a ilusão de que essas coisas não podem ser mudadas e que elas são a nossa essência. Uma das filósofas mais importantes do século XX, a Simone de Beauvoir, tem uma frase muito famosa em que ela diz que não se nasce mulher, torna-se. Ela defendia que as características que são normalmente associadas à mulher variam de cultura para cultura e variam de lugar para lugar, e que são coisas que geralmente são aprendidas e reproduzidas, e não necessariamente uma essência com a qual você nasce. Nesse sentido, a Judith Butler vai por um caminho parecido. Ela defende que a nossa visão de gênero é uma construção que a gente reproduz tanto, que a gente tem a ilusão de que ela é fixa e nunca vai mudar, de que ela é a nossa essência. Só que o gênero é uma coisa que a gente aprende, e sobretudo quando a gente é criança, a principal forma de aprender é através do exemplo. Sobretudo o exemplo das pessoas e das coisas com as quais a gente se importa, das quais a gente gosta. Porque, como os pandas demonstram, a gente gostar das coisas pode influenciar a maneira com que a gente age. Nos anos 90, a TV Manchete começou a apresentar os desenhos dos Cavaleiros do Zodíaco, e eles fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Quem não conhecia o desenho e assistia pela primeira vez, tinha a impressão que o Shun era uma mulher. Muitas das características principais desse personagem são características que, na nossa cultura, são muito mais associadas ao feminino do que ao masculino. Mas para uma criança no Brasil dos anos 90, um dos maiores xingamentos que você podia dizer era chamar o outro de viado. Era dizer que um menino não se adequava àquilo que se esperava de um menino, que ele não era homem de verdade ou qualquer coisa assim. Para muitas crianças, os heróis da televisão são personagens em quem elas se espelham. Você vê as crianças brincando e elas dizem: eu sou super-homem, não, eu sou Batman, eu sou Homem-Aranha. Elas querem ser como aqueles heróis. Elas olham para aqueles heróis e veem ali modelos de comportamento, porque elas gostam desses heróis. Os Cavaleiros do Zodíaco fizeram com que muita criança que enchia a boca para xingar o outro de viado e fosse ridicularizar os meninos que não se adequassem aos padrões de masculinidade, gostar de um homem sensível, que usa rosa, que tem traços delicados e que ao mesmo tempo é muito corajoso e defende os seus colegas, a qualquer custo. O personagem do Shun foi um exemplo para muitos meninos, tanto para os meninos que se identificavam com ele e aprendiam que um homem pode ser sensível, pode ser delicado, pode chorar e demonstrar seus sentimentos, e isso não quer dizer que esse homem não é corajoso, não é bravo, não é leal, não é valoroso, não é admirável. Tanto para meninos que não se identificavam com o Shun, mas que aprendiam a respeitar e a admirar um homem com essas características. Hoje em dia tem muitas coisas brigando pela nossa atenção. Algumas das empresas mais ricas e poderosas do mundo, inclusive a Google, dona do YouTube que você está assistindo agora, fizeram sua fama, sua fortuna e o seu poder vendendo a atenção das pessoas. A atenção se tornou um produto muito valioso, e por ser um produto muito valioso, ela é difícil de conseguir porque ela é muito disputada. Então uma forma de superar isso e atrair a atenção para uma novidade é causando muita polêmica e fazendo com que as pessoas prestem atenção no que está sendo dito. Quase todos os reboots que têm sido feitos causaram muita polêmica. É uma estratégia de divulgação que dá muito certo. A gente pode pensar na She-Ra e nos Thundercats. Os principais motivos pelos quais as pessoas discutiram esses reboots tiveram a ver com as polêmicas que eles causaram. E mesmo eu só tô falando do reboot de Cavaleiros do Zodíaco por conta da polêmica que ele causou. O fato é que sem assistir o desenho é difícil falar qualquer coisa. Se eu assistir esse desenho,
talvez eu consiga formar uma opinião a respeito dele. Mas todo mundo que tá opinando a respeito dele agora tá fazendo uma coisa meio errada. A gente não deve opinar a respeito do que a gente não conhece e o desenho ainda não foi lançado. Transformar um personagem homem em uma personagem mulher pode ser muito interessante, e geralmente é. As meninas também precisam de heroínas para se influenciar, para se espelhar por elas. E eu não faço a menor ideia de como esse reboot dos Cavaleiros do Zodíaco vai lidar com isso. E embora muita gente fique incomodada quando um reboot muda uma coisa ou outra, bom, se você quiser o desenho igualzinho ao original, você pode assistir o original, ele ainda tá lá. Não tem problema nenhum mudar características do desenho para fazer um reboot. Essa é a ideia da coisa. E é sim um problema que no desenho original nenhum dos 5 protagonistas seja mulher. Afinal, era um desenho voltado para um público muito específico de meninos, crianças e adolescentes, e eles não gostavam muito de ver mulheres nessas posições de poder. Apesar disso, tinha mulheres muito poderosas na série original. Por exemplo, a deusa Atena Saori, que mandava em todo mundo, que era uma mulher. E tinha também lutadoras muito poderosas. Afinal, existem muitas formas de poder. O personagem principal da série, o Seiya, foi treinado pela Marin, uma amazona. Além disso, o que eu posso falar com tranquilidade é que é triste perder um personagem como o Shun. Mesmo sendo um personagem fictício, os meninos ainda precisam de exemplos como ele, que mostrem que não existe contradição entre ser sensível e ser forte, entre ser diferente de um padrão e ter valor. O Shun pode não ser de verdade, mas tem pessoas de verdade assistindo. E eu realmente gostaria que mais homens de verdade fossem como o Shun.